Vamos fazer a leitura bíblica do nosso texto proposto para esta manhã, que está em Salmos 19, versos 7, 8 e 11. Salmos 19, versos 7, 8 e 11. Eu vou convidar a igreja a fazermos essa leitura juntos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. E ilumina os olhos. Verso 11. 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Enraizados tem sido o nosso tema do ano. Hoje nós vamos pensar além das emoções. Para desenvolver um sistema de enraizamento, e nós temos ouvido desde o mês de janeiro mensagens aqui sobre enraizamento, e para desenvolver um bom sistema de enraizamento, nossas vidas precisam ser enraizadas no solo da palavra de Deus. Deus, Ele desenvolve nossas raízes em muitas áreas da nossa vida, mas nenhuma área é mais importante do que nos aprofundarmos na palavra. Nós temos desafiado a igreja nesse mês de abril. Em abril é o mês mais bonito do ano, né? Nesse mês de abril, a realizar um devocional diário na palavra. E eu sei que muitos irmãos têm feito isso. E eu tenho vivido uma experiência interessante. Eu tenho alguns devocionais em casa. Eu tenho um devocional de A.W. Tozer. Eu tenho um devocional de Charles Spurgeon. Eu tenho um devocional dos puritanos. Eu tenho um devocional dos pais da igreja. Alguns devocionais clássicos. E eu medito neles. Mas eu encontrei uma Bíblia, e eu tenho divulgado para algumas pessoas, divulguei inclusive na sala de homens, chamada 365, irmão Demetrios comprou e está aí nesse desafio, 365 mensagens diárias da Bíblia, mais ou menos isso. E algo me chamou a atenção nessa Bíblia, que ela tem um texto do Antigo Testamento, um texto dos livros poéticos, ou Salmo, ou Provérbios, ou Jó, ou Eclesiastes, e um texto do Novo Testamento. Pela manhã você lê um texto do Antigo e um livro poético, e à noite você lê um texto do Novo Testamento. Já vem sequenciado. É só a palavra. E o que me chamou a atenção é que ela tem um QR Code, e naquele QR Code você coloca o seu celular e você vai ser levado para ouvir o texto. Então, se você estiver cansado de ler, você vai ouvir o texto. Ou quiser ouvir no carro, em algum outro lugar, você vai poder ouvir o texto. Isso aí eu achei sensacional. Mas, onde eu quero chegar? Eu estava comparando os devocionais que eu tenho, inclusive de grandes homens de Deus, como Charles Spurgeon, A.W. Tozer e tantos outros. Mas fazer o devocional na Bíblia não há igual. É maravilhoso.
Quando eu faço hoje o devocional em qualquer um desses outros e não faço o devocional da Bíblia, eu fico sentindo falta da palavra. Da palavra. Porque nesses devocionais você vai ter um versículo da palavra, nesse que eu citei, A.W. Tozer, os puritanos. Você vai ter um devocional, um texto bíblico e eles comentando o texto bíblico. Na Bíblia, 365 dias, você vai ouvir a palavra. E meus irmãos, é fora de série. Eu recomendo. A Sociedade Bíblica tem essa Bíblia. Ela custa aproximadamente R$50. Você ainda pode pleitear um desconto lá. E é fantástico. Fica a dica. Mas o que eu quero trazer é a necessidade que nós temos de vivermos a palavra. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco nesse tema, além das emoções. Nós cantamos uma canção nessa manhã e eu fui muito tocado, muito ministrado durante essa canção. Aliás, essa canção está entre o meu top 100, não vou botar 10, não dá para botar top 10 de música, né? Entre o meu top 100, que é bem-aventurado, né? Deus sara esta nação. E nós cantamos, Senhor, sara essa nação, Senhor, sara. E tudo nós estamos dizendo, Deus intervém e muda. Mas você sabe quem é o agente dessa mudança? O agente dessa mudança sou eu e você. Quando nós dissemos que venha o teu reino sobre nós, o reino já veio. Jesus já nos disse, quando esteve aqui na terra, é chegado o reino de Deus. O que é que nós precisamos? Viver o reino. O reino está aí. O reino não é receba. O reino é obedeça. Obedeça a palavra. Viva a palavra. Siga a palavra. E Deus vai estar sarando a nação. A nação não vai ser sarada por mudança política. Mas o papel da igreja é viver este reino. É viver este reino. O meu papel, o seu papel é viver esse reino. E aí nós vamos começar a experimentar sermos sarados pelo Senhor. Deus desenvolve nossas raízes através da palavra. E o salmista Davi, interessante, Davi, ele é tão diferenciado na Bíblia que ora nós nos referimos a ele como rei Davi, ora o salmista Davi, né? Davi, o salmista, ele entendeu isso e ele comparou no Salmo 1 os que meditam na palavra de Deus como uma árvore frutífera. Bem-aventurado os que andam na palavra. Ele vai começar dizendo, bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas depois ele vai dizer, mas antes de não andar. Então não é só não andar. Não é só não andar no caminho dos ímpios, não é só não andar no conselho dos pecadores, não é só não assentar na roda dos escarnecedores, mas antes de fazer isso, há uma coisa a ser feita. Tem o seu prazer na série mais badalada da Netflix. Não posso perder, tenho que maratonar essa série. Não, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita
de dia e de noite. O que é que vai acontecer? Ele será como árvore, ou ela será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quer ser uma árvore frutífera, quer ser uma árvore enraizada, quer ser uma árvore que dá fruto no tempo certo. Nós estamos no avanço da tecnologia e hoje tem fruta que dá todo ano, mas eu não sei vocês. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que eu sou fã de manga, né? Mas está tão difícil encontrar uma manga gostosa agora. Prateleira de manga do supermercado está aí. Mas está difícil encontrar uma manga boa. Sabe por quê? Porque não é a estação própria. Por mais que a tecnologia faça, copie o que Deus fez, não é igual. Primeiro, não é igual porque ele não tira no tempo certo. Para poder comercializar bem, ele tira antes do tempo. A manga que você só tirava quando estava madura, agora era tirada verde, para poder dar tempo de chegar aonde ela quer chegar. Então, o fruto perde o sabor. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela dá o seu fruto na estação própria. O que o salmista quer dizer com isso? Que ela dá um fruto gostoso, um fruto saudável, um fruto que vai encantar, que você vai degustar e dizer: que coisa boa, que fruto bom. Estou falando da manga, mas pode ser a banana, pode ser o melão. Fruto na estação própria. Deus, Ele nos mostra um sistema de enraizamento na palavra. O Salmo 119 é um salmo que vai tratar da palavra. Ele vai ter tantos versículos, são 176, se a memória está me ajudando. São 176 versículos que vai falar sobre a palavra. Alguns a gente sabe de cor. Guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E vai por aí tantos textos maravilhosos. Então, meus irmãos, o sistema de enraizamento que Deus quer construir em nós passa pelo solo da confiança, da dependência, da intimidade, da fé. Por isso, Ele permite que nossa fé seja provada. Há uma música muito conhecida que diz: se chorei ou se sorri, eu vou mudar o final. O importante é que a palavra de Deus eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que a palavra de Deus eu vivi. Emoções são importantes. A gente não está menosprezando as emoções faz parte da vida. Deus nos fez seres emocionais. Nós choramos, nós sorrimos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, mas nós não podemos sustentar a nossa vida nas emoções. As emoções precisam ser submetidas à palavra. As emoções precisam ser gerenciadas pela palavra. Provérbios 15:1 vai dizer que a palavra dura, a palavra branda, mansa, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela provoca
a ira. O que é que a Bíblia está dizendo? Controla a tua emoção na hora de falar. Às vezes, você ser grosseiro com alguém, você está provocando receber o troco. Palavra dura provoca a ira. As nossas emoções precisam ser colocadas, geridas, gerenciadas pela palavra. Como seres humanos, se nunca nos sentíssemos emocionais, se pudéssemos controlar as emoções o tempo todo, talvez nós fôssemos como robôs, respondendo a todas as situações com lógica e nunca com emoção. Mas Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou a sua imagem, e as emoções de Deus são realmente reveladas nas Escrituras. Deus nos criou seres emocionais. Nós sentimos amor, nós sentimos alegria, nós sentimos felicidade, nós sentimos culpa. E como a culpa nos paralisa, nos atrapalha. Nós sentimos raiva, nós sentimos decepção, nós sentimos medo. Às vezes, nossas emoções são agradáveis de sentir, outras vezes não. Às vezes, nossas emoções são fundamentadas na verdade, e outras vezes elas são falsas, por serem baseadas em premissas falsas. Por exemplo, se acreditarmos que Deus não está no controle das circunstâncias da nossa vida, se acreditarmos que Deus não está no controle das circunstâncias das nossas vidas, podemos sentir as emoções de medo, de desespero, de raiva, e com base nessa crença falsa, independente disso, as emoções são poderosas e reais para quem sente. Se eu acredito que Deus não está no controle, isso pode me levar ao desespero, isso pode me levar a uma intranquilidade. O contrário disso, imagina, quando eu entendo que Deus está no controle, como eu descanso, como eu fico tranquilo. Porque a luta que eu estou enfrentando, eu sei que Deus está no controle dela. E aí vem aquela frase, tão conhecida, mas tão verdadeira: o barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está chega no outro lado. Haverá lutas, haverá desafios, mas haverá também a certeza de que nós vamos chegar de posse de vitória do outro lado. As emoções, elas podem ser indicadores úteis do que está acontecendo nos nossos corações. Então é importante que aprendamos a administrar as emoções, em vez de permitir que as emoções nos controlem. Tem pessoas que têm permitido que as emoções controlem a sua vida. Nós devemos administrar as nossas emoções. Por exemplo, quando nos sentimos irritados, é importante sermos capazes de parar, de identificar que estamos com raiva, de examinar os nossos corações para determinar
Por que estamos com raiva? Tem um cântico que diz: estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. E a gente pode parafrasear esse cântico: estou com raiva. Por que estás com raiva? A gente tem que examinar o porquê, a origem, a legitimidade dessa raiva e o que nós vamos fazer com ela. Identificar, examinar nosso coração e então podermos proceder de maneira bíblica. Tiago 1,20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Precisamos treinar nossas emoções no solo da Bíblia. Nossas emoções, como nossas mentes e corpos, são grandemente influenciados pelo pecado, pela queda lá do Éden. Nossas emoções, elas são maculadas por nossa natureza pecaminosa. E é por isso que precisam ser controladas. E a Bíblia nos diz que devemos ser controlados pela raiva? Não. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que deve controlar as nossas emoções, que deve estar no controle da nossa vida. Devemos permitir que Ele faça a sua obra em nossos corações e direcione nossas ações. Os salmos, eles estão cheios de emoções. Nós podemos verificar na vida dos salmistas. Então, meus queridos e amados, permitir que nossas emoções nos controlem não é uma atitude piedosa, não é caminhar no solo da palavra. Nós não vamos negar as nossas emoções, mas nós precisamos trazê-las para o Senhor. Então, a forma de gerenciar nossas emoções é crescer em nossa caminhada com Deus. Tim LaHaye tem um livro, já foi muito lido, hoje ele está um pouco esquecido, mas é um livro que ainda vale a pena ser lido. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa de tudo no temperamento. Mas meu temperamento é assim. Eu sou colérico como Paulo, como Pedro, e aí a gente começa. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia traz para nós e o que traz sobre o que nós precisamos. E daí, quando a gente começa a fazer o nosso devocional diário, a nossa meditação da palavra diária, a palavra vai nos tratando, ela vai nos moldando. Então, continue nessa caminhada do seu devocional diário, em nome de Jesus. E vamos viver um cristianismo, não sem emoção, mas além das emoções. Não sem emoção, porque nós somos seres emocionais, mas além das emoções, porque nós vivemos pela palavra. E a palavra me direciona para controlar, para ter a gestão das minhas emoções. Eu consulto nessa manhã se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus.